Ô cerveja ruim! Olá, criptomaníacos! A primeira dica de hoje é bem simples, não fiquem velhos. Se você fica velho, você abre a geladeira, pega gripe, come uma azeitona, te dá azia e para ler a legenda no Netflix somente comprando binóculos. Então é uma bela porcaria. Show de bola! Mas vamos ao que interessa, desconsiderem o meu traje. Hoje falaremos sobre os impactos da aprovação da BACT no mercado de criptomoedas, sobre a tendência do preço do Bitcoin para os próximos dias e também sobre as novidades da Binance, maior exchange do mundo. Tudo isso logo após a vinheta. Parece uma farmácia. Antes de começarmos o vídeo, eu queria apresentar para vocês o nosso resultado dos sinais da Criptomaníacos na semana passada. Então, o resultado de uma semana. A gente soltou 17 sinais com 14 acertos, ou seja, 82% de precisão nos nossos sinais. Um excelente resultado na semana passada, fazendo com que a melhor configuração da semana tenha tido um resultado de 1,84% de lucro na semana, tá, gente? A gente está falando de quase 2% de lucro somente uma semana. É algo muito superior a qualquer outro resultado que você consiga aí no mercado tradicional. Apesar dessa configuração ser bem utilizada pelos nossos clientes, ela não é a configuração recomendada pela nossa equipe. A nossa configuração recomendada conseguiu um resultado de 1,02%, também um excepcional resultado num período de uma semana. Essas duas configurações consideram venda somente no alvo 3, que é o nosso alvo mais alto. Então o cliente compra a moeda no valor indicado pela Criptomaníacos e só vendia quando atingia esse alvo mais alto, o alvo 3. E a gente considera também um stop dinâmico, um stop que vai subindo conforme o preço vai passando certas barreiras, né? Por exemplo, passou do alvo 2, o stop pode subir para o alvo 1, então já garante um certo lucro para o cliente. Foi esse tipo de configuração que deu o melhor resultado para os clientes dessa semana. Clientes que saíram no alvo 2 não tiveram bom resultado na semana que passou. Para acessar todos os resultados das últimas semanas, basta acessar o nosso blog gratuito, o link está na descrição. E se você quiser fazer parte da Criptomaníacos e receber sinais, análises gráficas, notícias, tutoriais, o link para o nosso site também está aqui na descrição, criptomaníacos.io. O anúncio na última sexta-feira de que a BACT finalmente vai lançar seus contratos futuros de Bitcoin no dia 23 de setembro foi realmente um impulsionador para o mercado, elevando o valor do Bitcoin em mais de $1.000 em poucos dias. Mas um anúncio desse tamanho, dessa magnitude, que era considerado por muitos como a principal notícia dos últimos 2 anos, parece ter tido pouco impacto. Apesar de $1.000 ser um valor considerável, não é nada absurdo, né, para uma notícia dessa magnitude. A gente está falando dos estados, né, principalmente aí do governo americano, aprovando a compra de Bitcoin por investidores institucionais. Agora facilita muito, qualquer empresa consegue comprar de forma oficial, de forma aprovada pelo governo, Bitcoin por meio de contratos futuros. E alguns analistas consideram que não teve um impacto muito grande no preço, porque isso já tinha sido precificado pelo mercado. Portanto, o Bitcoin vem subindo lá da faixa dos $3.000 até aqui $10, $11.000, então eles consideram que isso já é uma precificação para essa aprovação da BACT. Eu acho que não, tá? Eu acho que muita gente no mercado ainda não entende o real impacto que isso vai ter, né, para o Bitcoin e para as criptomoedas, e só vai ser precificado ao longo do tempo, principalmente após setembro, né? Isso é um pouco diferente do que costuma acontecer. Geralmente as pessoas compram o rumor e vendem quando a notícia de fato se concretiza, então seria de se esperar que em setembro o preço caísse ao invés de subir, mas nesse caso eu estou apostando ao contrário. Eu acho que realmente o impacto só vai ser sentido a partir mesmo do lançamento desses contratos futuros da BACT, que é diferente de tudo que a gente tem no mercado. A gente já tem contratos futuros desde o final de 2017, principalmente com a CME, só que esses contratos futuros da CME, eles são firmados em dólar e não em Bitcoin. Ou seja, as partes não precisam efetivamente comprar
Bitcoin, o que acaba que não gera um impacto positivo no mercado de criptomoedas, já que as pessoas não estão tendo que adquirir a criptomoeda para realizar os contratos futuros. Agora, com a BACT, isso é alterado. São contratos futuros firmados em Bitcoin, ou seja, uma parte vai pagar a outra com Bitcoins. É necessário comprar isso no mercado e realmente aí vai ter um impacto considerável dentro do próprio mercado de criptomoedas. Mas mais importante do que isso é realmente essa porta que é aberta para o capital institucional. Empresas não colocavam dinheiro no Bitcoin porque não era aprovado pelo governo, não era aprovado pelo Estado. E a gente sabe que empresas têm muito mais risco ao entrar em alguma coisa não aprovada pelo Estado do que uma pessoa comum como eu e vocês. Então agora elas têm essa aprovação do governo americano para comprar Bitcoin. E elas vão comprar. Quando chegar o momento adequado, elas vão entrar nesse mercado e agora elas têm uma porta escancarada para a entrada. Mas não se enganem, a gente está falando aqui que essa abertura de porta para capital institucional aumenta o volume de negociação com o Bitcoin, não necessariamente um aumento de preço do Bitcoin. Volume não significa aumento de preço, o volume pode agir tanto para aumentar o preço como para baixar o preço, né? É uma força que pode ser vendedora ou compradora. Então não se enganem, não achem que essa abertura de portas significa que o Bitcoin vai para 100 mil dólares ou para $1 milhão, e sim que o volume desse mercado aumenta, o que é positivo, já que tende a reduzir a volatilidade do mercado. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que o preço tende a subir devido aos problemas macroeconômicos aí entre China, Estados Unidos, problemas econômicos graves ao redor do mundo. Mas é só um chute. Como eu falei, esse aumento de volume no Bitcoin não significa necessariamente um aumento de preço. Olhando para o impacto que essa notícia teve no nosso gráfico diário, notamos que essa alta ajudou a manter o preço dentro do triângulo que eu mostrei para vocês em vídeos passados, o que mantém a indecisão e dificulta qualquer análise. O preço deve continuar variando até romper a parte de cima do triângulo, que atualmente está posicionada nos $11.500, ou a parte de baixo do triângulo, que está posicionada nos $9.800. Notem que ontem o preço subiu bastante, mas foi incapaz de superar a resistência dos $11 mil. Esse valor vem servindo como definidor de preços dentro do triângulo. Sempre que o preço está abaixo dessa linha azul, que representa os $11 mil, e consegue superar essa resistência, ele dispara até o topo do triângulo. Vejam que isso aconteceu 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E agora, que seria a 4ª vez, o Bitcoin não teve força para passar dessa linha azul, o que o levaria provavelmente até os 11.500, que, como eu falei, é o topo do triângulo nesse momento. Já quando o preço está acima dessa linha azul e cai para baixo desse suporte, o preço desaba até o fundo do triângulo. Isso também aconteceu 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A falha de ontem em romper essa linha azul mostra fraqueza, e da última vez que aconteceu, também levou o preço até o fundo do triângulo, como vocês podem ver na imagem, onde apesar de vermos um pequeno rompimento, o preço também fechou abaixo da linha azul, configurando aí um falso rompimento, né? Então ele falhou e foi parar novamente no fundo do triângulo. Minha aposta, portanto, é que iremos buscar o fundo desse triângulo, posicionado atualmente nos $9.800. A partir daí, o preço poderia voltar a subir, como aconteceu em todas as vezes anteriores, ou poderia romper o triângulo e desabar. Para sabermos o que é mais provável nesse momento, vamos passar então para o gráfico semanal, para olhar a situação um pouco mais de longe. Nesse cenário mais distante, a tendência também é de baixa. A linha amarela mostra a resistência semanal nos $12 mil, onde o preço foi rejeitado em todas as vezes que tentou romper essa linha. O gráfico semanal ainda apresenta um bear cross, com a média móvel de 5 dias cruzando abaixo da média móvel dos 10 dias, o que é um sinal negativo. A gente está falando que o indicador de prazo mais curto, né, o de 5 dias, ele está apontando para baixo, ele está cruzando o indicador de prazo mais longo, que é o de 10 dias. Então isso é um sinal negativo para o mercado. Já o EMA 21 continua subindo, né, já que ele está pegando o período aí de 21 semanas para trás, e agora está posicionado nos $9 mil, o que torna cada vez mais provável que o preço siga o padrão histórico de encostar no EMA 21 antes de voltar a subir.
Basta vocês lembrarem aqui que o EMA 21 já esteve posicionado lá nos 7.500 dólares, estava muito distante do preço do Bitcoin, que na época estava acima dos 11 mil dólares. Agora essa distância está muito curta. O Bitcoin está aí em 10.600 e o EMA 21 em 9 mil. Então a distância está cada vez mais curta, o que tende a fazer com que o preço encoste no EMA 21 para voltar a subir, como historicamente nós vimos nas altas dos anos anteriores. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no preço rompendo esse triângulo por baixo e isso aceleraria a queda até o EMA 21, ali na parte baixa dos 9 mil dólares, onde voltaria então a subir. Tá aí uma esperança para quem ainda espera comprar Bitcoin nos 4 dígitos. Essa minha análise só será descartada caso o Bitcoin ultrapasse a resistência dos 11 mil dólares, ou seja, essa linha azul aí no gráfico, nos próximos dias, que, como a gente viu, é um sinalizador de força. Toda vez que o Bitcoin ultrapassa essa faixa dos 11 mil, ele dá uma disparada de preço. Agora, isso me parece pouco provável e é por isso que estou apostando em queda no curto prazo. Mudando de assunto, o aplicativo da Binance, maior corretora do mundo, para iPhone ou para qualquer sistema iOS, voltou finalmente a ser listado na Apple Store. Então você que possui um iPhone e não conseguia mais usar a Binance no celular, finalmente pode voltar a fazer isso. Entra lá na Apple Store, baixa o seu aplicativo e comece a usar normalmente. Além disso, a Binance divulgou uma iniciativa chamada Projeto Venus para a criação de stablecoins, ou moedas com paridade de 1 para 1 com papel moeda, com moedas estatais, a partir de agora. Então, em breve, a gente deve ter aí várias novas stablecoins, além das conhecidas, né? Tether, USDC, Pax e tantas outras, o que é ótimo para o mercado. Mais competição, fazendo com que a nossa vida fique mais fácil, né? Você não precisa mais usar uma stablecoin que às vezes não é tão segura. Se você confia na Binance, você vai ter várias opções de stablecoin muito em breve. Quem sabe até uma stablecoin com bastante volume e com paridade com o real, ao invés do dólar. Então você aí que prefere ter reais do que dólar, você não precisa mais usar o USDC, Tether, você usaria essa stablecoin em paridade com o real. E aí fica aquela pergunta, né? Para que você vai usar o papel moeda se você pode usar essa stablecoin que mantém o seu valor com relação à moeda nacional, a moeda do Brasil, né? Cada vez vai ficando mais defasado o uso do papel moeda. E o engraçado dessa história é que enquanto os estados se preocupam com o projeto Libra, a moeda do Facebook, outros projetos de criptomoedas, né, ou de moedas digitais, vão sendo criadas por empresas muito populares, como é o caso da Binance, por fora da atenção do Estado, mostrando que o avanço tecnológico é inevitável, o Estado querendo ou não. Eles estão focados em uma coisa e vários outros projetos similares vão nascendo, vão crescendo, vão sendo lançados, sem que o Estado nada possa fazer. É o Estado, mais uma vez, tentando conter água usando uma peneira, e a gente sabe que no final da história ele vai terminar molhado. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu queria passar uma dica para vocês com relação a um dos patrocinadores aqui do canal, que é a Biscoint. Se você precisa comprar ou vender Bitcoin e não sabe qual a melhor exchange para fazer isso, em questão de valor, acesse a Biscoint, biscoint.io, e você tem ali lista de todas as exchanges com todos os preços naquele segundo, ficando fácil de identificar a melhor exchange para comprar ou vender seu Bitcoin. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição, e também verificar os nossos resultados lá na Criptomaníacos, no nosso blog, também na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Que frio! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.